Ruído de estática cortando o silêncio. Respiração contida. Eles não queimaram os livros dessa vez. Seria grosseiro demais. Medieval demais. Óbvio demais para o século XXI. Em vez disso, fizeram algo infinitamente mais sofisticado, infinitamente mais eficiente, infinitamente mais aterrorizante. Transformaram a verdade em veneno. Não proibiram que você a dissesse. Isso seria admitir que ela existe. Simplesmente fizeram com que dizê-la custasse tudo o que você tem. Seu emprego, sua família, sua existência social, sua identidade digital. Tudo. E nós? Nós assistimos acontecer. Nós deixamos acontecer. Porque cada um de nós pensou a mesma coisa. Pelo menos não sou eu. Esta é a história do dia em que a mentira se tornou lei não escrita. E a verdade virou o crime capital mais grave que você poderia cometer. Não houve anúncio oficial, nenhum decreto assinado, nenhuma data histórica que os livros de história registrarão, se é que ainda existirão livros de história que digam algo real. Foi mais sutil que isso, mais insidioso, mais irreversível. Começou com uma mulher. Nome irrelevante, ela deixou de existir de qualquer forma. Numa terça-feira comum, num café comum, numa cidade que poderia ser qualquer uma porque logo seria todas. Ela estava tomando seu segundo expresso quando disse algo. Apenas uma frase. 16 palavras que todos na sala sabiam serem absolutamente, inegavelmente, verificavelmente verdadeiras, mas que ninguém mais ousava verbalizar. O café ficou em silêncio. Não aquele silêncio de choque, aquele silêncio de reconhecimento. Todos ali sabiam exatamente o que tinha acabado de acontecer. Sabiam o que viria a seguir. E cada pessoa naquela sala tomou a mesma decisão instantânea. Eu não estava aqui. Eu não ouvi nada. Eu não conheço essa mulher. 3 horas e 17 minutos depois, ela deixou de existir. Não fisicamente, isso seria barbárie antiquada, evidência forense, possibilidade de martírio. A execução moderna é muito mais elegante. Seu banco detectou atividade inconsistente com padrões comportamentais seguros e congelou suas contas. Seu empregador descobriu uma violação crítica de valores corporativos em suas redes sociais e a demitiu por justa causa. Seus amigos pararam de responder. Sua família pediu, educadamente mas firmemente, que ela não comparecesse mais aos jantares de domingo. Você entende, né? As crianças ficam confusas. E nós temos que pensar na nossa reputação também. Como se ela tivesse contraído lepra digital. E tinha. A lepra de ter dito em voz alta o que todos pensavam em silêncio. O mais aterrorizante não foi o que aconteceu com ela. Foi que ninguém questionou. Ninguém protestou. Ninguém precisou questionar ou protestar porque a mensagem foi recebida instantaneamente, claramente, universalmente. Isso é o que acontece. Isso sempre será o que acontece. Aprenda a lição ou seja o próximo. As cidades continuaram funcionando perfeitamente. Metros no horário, escritórios operacionais, escolas abertas, supermercados abastecidos. Na superfície, absolutamente nada tinha mudado. Mas por baixo, tudo tinha se transformado em algo irreconhecível. Cada conversa agora carregava um peso que não carregava antes. Cada palavra era cuidadosamente pesada antes de ser pronunciada. Cada frase passava por 3 camadas de filtros mentais. Isso é verdadeiro? Sim. Mas posso dizer? Não. Então o que digo no lugar? E assim, metodicamente, conscientemente, coletivamente, começamos a construir uma segunda realidade. Uma versão paralela dos fatos que era permitida, sancionada, segura. Não importava se correspondia ao que víamos com nossos próprios olhos, tocávamos com nossas próprias mãos, sentíamos em nossas próprias peles. Importava que nos mantinha empregados, que nos mantinha conectados, que nos mantinha existindo no único sentido que ainda parecia importar, funcionalmente integrados ao sistema que nos alimentava. As crianças aprenderam mais rápido que os adultos. Crianças sempre aprendem mais rápido. Ainda não desenvolveram aquela camada protetora de cinismo e racionalização que permite aos adultos viverem com contradições devastadoras sem implodir. Elas faziam perguntas com aquela inocência brutal que só crianças possuem. Mas, mamãe, por que estamos dizendo isso se não é verdade?
E os pais respondiam com o olhar. Aquele olhar. Você conhece esse olhar se tem filhos nesse mundo. Aquele olhar que comunica volume sem pronunciar uma palavra. Aquele olhar que ensina a lição mais fundamental do novo paradigma, porque sobreviver é infinitamente mais importante que ter razão. E você vai aprender isso agora, enquanto ainda pode aprender sem perder tudo. Os jornais publicavam manchetes que todos sabiam serem fabricadas. Os cientistas assinavam estudos que contradiziam frontalmente seus próprios dados experimentais. Os professores ensinavam versões da história que tinham sido completamente reescritas na semana anterior, às vezes contradizendo o que tinham ensinado 7 dias antes. E quando alguém ousava apontar as inconsistências? Quando alguém tinha a audácia suicida de dizer, mas isso não faz sentido com o que você disse ontem? Bem, você já sabe o que acontecia. Havia uma palavra para isso nos velhos tempos. Começava com G e terminava fazendo referência a um livro distópico que metade das pessoas citava, mas nunca tinha realmente lido. Mas agora essa palavra em si tinha se tornado proibida, porque fazer a comparação era, por definição, espalhar desinformação perigosa. Era negar a realidade oficial de que vivíamos na sociedade mais livre, mais transparente, mais verdadeira que a humanidade já havia construído. A ironia tinha gosto de metal oxidado na língua, mas você engolia e sorria. Então David fez algo que ninguém imaginava ser possível ainda. David era professor de filosofia. 53 anos. 3 filhos que o adoravam. Uma hipoteca que estava quase paga depois de 26 anos de parcelas religiosas. Uma vida construída tijolo por tijolo durante décadas de trabalho honesto. Uma vida que estava prestes a ser demolida em 72 horas. Ele organizou um encontro. Não online. Online era rastreado, monitorado, arquivado, indexado para uso futuro em processos administrativos, sentenças judiciais. Foi presencial. No porão de sua própria casa, arriscando tudo. 12 pessoas. Todos amigos de longa data. Todos confiando uns nos outros. Ou pensando que confiavam. E pela primeira vez em 8 meses, eles disseram a verdade real, sem eufemismos, sem códigos, sem olhar por cima do ombro, em voz alta, clara, inequívoca. Por 2 horas gloriosas, libertadoras e absolutamente aterrorizantes, eles nomearam o que viam. Descreveram a realidade exatamente como ela era, não como eram obrigados a fingir que era. Riram daquilo que era ridículo. Choraram com aquilo que era trágico. Sentiram aquele alívio quase orgástico de finalmente, poder gritar que o imperador está no sem serem imediatamente executados por isso. Foi como emergir de debaixo d'água depois de ficar submerso até os pulmões arderem. Mas um deles estava gravando tudo, não por maldade calculada, não por traição premeditada, mas por medo, por aquele medo paralisante, visceral, que tinha sido tão profundamente implantado em cada fibra do tecido social que agora superava até décadas de amizade genuína. O medo de ser descoberto naquele porão e não ter como provar que tentou fazer a coisa certa, que tentou denunciar, que tentou proteger o sistema contra esses perigosos disseminadores de desinformação. 3 dias depois, todos os 12 estavam desempregados. Contas bancárias congeladas pendente investigação por disseminação coordenada de narrativas falsas comprovadamente nocivas à coesão social. Filhos sendo interrogados sutilmente na escola por conselheiros preocupados sobre o que mamãe e papai falam em casa quando acham que ninguém está ouvindo. Vizinhos sendo gentilmente incentivados a relatar qualquer comportamento atípico ou potencialmente desestabilizador em troca de créditos no sistema de pontuação social. David perdeu a custódia das crianças numa audiência que durou 17 minutos. Sua ex-esposa, que 6 meses antes ainda mandava mensagem dizendo que sentia sua falta, argumentou, com lágrimas convincentes nos olhos, que um homem que deliberadamente escolhe acreditar e disseminar mentiras cientificamente refutadas e socialmente perigosas não poderia, em sua consciência, ser considerado psicologicamente apto para exercer responsabilidades parentais. O juiz concordou. Citou precedentes recentes. Falou eloquentemente sobre o imperativo de proteger mentes em desenvolvimento de influências cognitivamente tóxicas, mesmo, especialmente, quando essas influências vêm de figuras parentais. Bateu o martelo.
Caso encerrado. Naquela noite, sentado na sala que logo seria confiscada para pagar dívidas legais que ele não tinha como pagar, David percebeu algo que fez seu estômago se contrair num nó doloroso. Ele não conseguia mais ter certeza absoluta do que era verdade, não por dúvida intelectual honesta, mas porque a realidade objetiva tinha sido tão sistemática, tão completamente enterrada sob camadas e mais camadas de narrativa obrigatória que até suas próprias memórias começavam a parecer suspeitas, contaminadas, não confiáveis. Eu realmente vi aquilo acontecer? Ou alguém me disse que vi e eu construí uma falsa memória? Aquilo realmente foi daquela forma? Ou estou confundindo com a versão oficial que ouvi ser repetida tantas vezes que ela substituiu silenciosamente a lembrança original? Esse era o verdadeiro golpe de mestre do sistema. O verdadeiro gênio diabólico por trás da arquitetura toda. Não apenas punir quem dizia a verdade. Qualquer tirano de terceira categoria consegue fazer isso. Mas fazer com que as pessoas parassem de confiar em sua própria capacidade de distinguir verdade de ficção. Fazer com que a própria tentativa de pensar criticamente se tornasse tão dolorosa, tão exaustiva, tão psicologicamente cara que aceitar passivamente a mentira oficial fosse simplesmente mais fácil, mais seguro, mais são. E a esmagadora maioria escolheu o caminho mais fácil, porque humanos sempre escolhem. Os 12 do porão viraram um estudo de caso. Suas fotos circularam em programas educacionais. Seus nomes se tornaram sinônimo de extremista radicalizado por desinformação perigosa. Documentários especiais foram produzidos sobre como identificar sinais precoces de desestabilização cognitiva em pessoas próximas. Manuais foram distribuídos. Linhas diretas foram estabelecidas para denúncias anônimas garantidas. E funcionou perfeitamente. As pessoas pararam de se reunir para conversas reais. Pararam de confiar mesmo em amigos de décadas, porque qualquer conversa poderia ser a última antes de perder absolutamente tudo. Então as conversas murcharam até virarem rituais vazios de preenchimento de silêncio. Frases decoradas e seguras que não significavam rigorosamente nada, mas que não podiam ser usadas contra você num tribunal administrativo 6 meses depois. A linguagem começou a morrer. Não as palavras tecnicamente, elas ainda existiam. Mas seus significados apodreceram até não restarem. Quando você não pode mais usar palavras para descrever a realidade sem ser punido, quando cada termo precisa ser torcido até significar o oposto exato do que deveria significar, quando liberdade significa obediência incondicional e verdade significa apenas a versão oficialmente aprovada dos fatos, a linguagem deixa de ser ferramenta de comunicação humana. Vira arma de controle social. E nós nos tornamos fluentes nessa língua morta. Porque tínhamos que ser. A alternativa era deixar de existir. David nunca mais viu os filhos. Nunca conseguiu outro emprego em sua área. Vive agora entregando comida em bicicleta, num apartamento do tamanho de um closet na periferia industrial, evitado por absolutamente todos que já conheceu. Às vezes, nas madrugadas insones, ele pensa em escrever tudo. Documentar. Deixar testemunho. Mas para quê? Para quem? Num mundo onde verdade é crime, testemunho é apenas evidência adicional contra você mesmo. A pergunta que você não quer fazer, porque já sabe a resposta e ela o aterroriza, é simples. Se você acordasse amanhã nesse mundo, quanto tempo levaria até começar a repetir as mentiras necessárias? Um dia? Uma semana? Um mês? Ou você já está? Já está medindo cada palavra? Já está autocensurando pensamentos? Já está escolhendo segurança confortável ao invés de verdade perigosa? Porque talvez esse mundo já esteja mais próximo do que você consegue admitir sem entrar em pânico. E a única diferença entre você e David no porão é que você ainda não foi verdadeiramente testado. Ainda.